Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar aí trabalhar com o caderno do sexto ano, a atividade de número 1, a atividade do número 1.1 e eu também desenvolvi aí a atividade 1.2. A atividade 1.2 não tem pergunta no caderno. A pergunta ela está aí no texto que eu enviei para vocês no grupo da escola, tá bom? Eu gostaria de fazer uma breve explicação desse exercício e desses esquemas. Nós vamos começar a estudar a pré-história. O que é a pré-história? O período em que os homens trabalhavam, eles trabalhavam, viviam dependendo da natureza. Esse período se divide em três partes: período paleolítico, que é o período onde esses homens eles coletavam os frutos, ou seja, eles não plantavam. Eles coletavam na natureza aquilo que eles queriam comer. Eles caçavam e eles pescavam, ok? Então, coletavam, ou seja, eles coletavam o fruto que já estava na natureza e caçavam os animais. Durante o período paleolítico, é um período chamado de Idade da Pedra Lascada. É um período onde esse homem ele não desenvolvia muitas coisas, tá bom? Ele vivia da caça e da pesca, da coleta. Não existia ainda a vida social em cidades como nós temos hoje, tá bom? Com o passar do tempo, ainda na pré-história, outro período, neolítico, o neolítico ainda na pré-história, esse homem, esses seres humanos, na verdade foram as mulheres que desenvolveram a agricultura. Ao invés de sair para coletar os frutos, agora aprenderam a plantar e praticar a agricultura. Então, esses seres humanos, no período neolítico, o que significa neolítico? Idade da pedra polida. Eles constroem ferramentas, né? Aqui no Neolítico, eles produzem ferramentas, eles praticam agricultura e eles domesticaram os animais. Eles não vão sair mais para caçar. Eles aprenderam a criar animais, pastorear os animais. E aqui também, agora eles se fixam em determinados lugares, formando aí as primeiras organizações sociais, as primeiras vilas, os primeiros vilarejos, ok? Mas nada moderno, ainda dentro de um sistema bem pré-histórico, é isso? No período paleolítico, eles também usavam a pedra lascada. Eles pegavam pedras pontudas e utilizavam essas pedras na caça, utilizavam essas pedras para fazer algumas coisas. Mas não havia uma grande produção no período paleolítico, ok, pessoal? Então não havia uma grande produção nesse período. No período neolítico, ele aprende a praticar a agricultura. Então esses seres humanos que viviam procurando produtos aí no paleolítico para coletar, procurando fruto no meio do mato, agora eles aprenderam a praticar a agricultura. Eles que viviam caçando e pescando, agora eles aprenderam a criar animais, a pastorear, a domesticar esses animais. Então, idade da pedra paleolítico, idade da pedra lascada. Ele encontra a pedra na natureza e utiliza ela como ferramenta. Idade da pedra neolítico, idade da pedra polida. Agora ele pega essa pedra, ele vai polir essa pedra, vai fazer ponta nessa pedra, vai construir ferramentas, vai trabalhar mais ferramentas. E a idade dos metais é um pouco mais avançada. Esse homem agora tem contato com alguns metais que serão derretidos e vão ser transformados em vasilhames, em ferramentas, etc. Eles conheceram aí a prática da metalurgia, eles desenvolveram a prática da metalurgia, derreter o ferro, derreter os metais e produzir ferramentas mais resistentes. Na idade dos metais, surgem também as primeiras cidades não como a cidade que nós conhecemos hoje, mas cidades mais organizadas, mas ainda não eram tão desenvolvidas, mas eram diferentes das organizações sociais das vilas, ok? Então esse esquema retrata aí a vida do homem da pré-história em três etapas: paleolítico, onde o homem coletava, ou seja, saía procurando frutos, caçava, pescava. Neolítico, também chamado de idade da pedra polida,
Eles aprenderam a praticar a agricultura e aprenderam a domesticar os animais, pastorear os animais e começaram a se fixar em alguns lugares, formando vilarejos. E idade dos metais. Eles descobriram agora a prática da metalurgia e desenvolveram ferramentas e vasilhames mais resistentes. E agora surgem aqui na idade dos metais as cidades mais organizadas. Ok, pessoal? E agora vamos aos exercícios. Vocês vão fazer essas questões. São 3 questões, na verdade. A questão de número 1, que é uma questão de marcar com X. Você não precisa copiar a pergunta, mas você vai observar o desenho, esse desenho aí. O que nós temos nesse desenho? Nós temos a prática da coleta, olha aí, a mulher coletando frutos. Nós temos aí ele trabalhando aí a madeira com a pedra. Nós temos preparando o couro, não é isso, dos animais, a prática da caça. Nós temos aí a caça do mamute, né, o ancestral do elefante. Enfim, é um desenho que retrata esse período que eu descrevi para vocês. Agora você vai observar bastante esse desenho e vai marcar a alternativa correta. Como você vai fazer a atividade no caderno, se você acha que a alternativa correta é a letra A, você vai colocar lá, questão de número 1, letra A, e copia só a alternativa. Se você acha que é a letra B, você copia a alternativa. Copiar o que está na frente. Por exemplo, se você acha que é a letra A, você vai colocar a letra A e vai escrever o desenvolvimento do conglomerados urbanos baseado no trabalho escravo. Não, se você acha que é a letra B, a organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente. Você vai copiar a letra B. Se você acha que é a letra C, você vai fazer a mesma coisa. Vai colocar a letra C e vai copiar a constante guerra pelas terras produtivas entre os diferentes grupos humanos. Letra D. O avanço da tecnologia aliado à preocupação do homem em preservar a natureza. Tá bom? Na questão de número 1.1, você vai. Qual era o impacto da permanência dos seres humanos, caçadores-coletores, no meio natural em que habitavam? Qual era o impacto desses homens aqui no meio em que eles viviam? Aí você vai analisar. Lembrando, eles dependiam do meio ambiente, tudo que eles retiravam tudo do meio ambiente. Esse desenho mostra a prática da coleta, mostra a prática da caça, não é isso? E mostra a dependência desse homem do meio ambiente. É isso? Na questão de número 1.2, que não tem a pergunta aqui, mas eu mandei para vocês no grupo da escola, no grupo da turma, o que você vai fazer? Você vai observar esse esquema. Qual é o esquema? Esse esquema, né, que fala como associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos? É uma pergunta. Você vai escrever um parágrafo explicando para mim esse esquema. Vou ajudar vocês. Esse esquema está falando aí sobre pluralidade, cidadania, direitos e deveres e respeito. A vida em sociedade, a vida de um cidadão, ela tem direitos, a pessoa tem direitos e ela também tem deveres. Então, é preciso e tem que viver a vida com respeito. Por mais que nós temos liberdade, a nossa liberdade não é ilimitada. As pessoas não podem fazer o que elas quiserem. Não. É preciso respeito ao próximo. É preciso obedecer às regras e às normas. As leis, elas regulamentam a sociedade. As leis, elas freiam a sociedade, impedindo que as pessoas façam o que elas querem. A vida em sociedade, ela implica em respeito. Então, nós temos direitos. Quais direitos? Direitos à saúde, educação, moradia, né? Nós temos direito de ir e vir, ou seja, direito de caminhar na cidade, de passear. Temos deveres. Qual o dever? Dever de respeitar as leis, de respeitar as normas, de respeitar o próximo. Direito. São direitos e deveres. Aí depois tem a setinha pluralidade, ou seja, o que é pluralidade? Diversidade. Na sociedade, as pessoas são diferentes. As pessoas vivem de forma diferente. São várias pessoas, vários grupos, com as suas crenças, suas convicções, com as suas ideias. Então, não existe uma única ideia, um único grupo. As pessoas, elas têm a liberdade de escolher como viver. E aí é necessário respeito dos outros. Você não precisa concordar com o outro, mas você precisa respeitar o outro. E viver em sociedade é isso. Então você vai escrever um parágrafo explicando a vida em sociedade e os direitos e os deveres. Ok, pessoal? Bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida,
Estou à disposição de vocês no grupo, tá bom?